MEI é obrigado a entregar o imposto de renda? Como preencher a declaração do imposto de renda? Como saber se você é obrigado ou não a entregar essa declaração? Onde você preenche, como você preenche o rendimento tributável? Como você acha o lucro? Como você sabe se teve lucro ou não? Já se fez essas perguntas? Essa é a dúvida de muita gente. Fica aqui, nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar direitinho como é que isso funciona. O que é lucro, se você tem ou não que entregar a declaração, se o MEI realmente é obrigado. Fica até o final, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. O meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade e eu vim aqui hoje trazer para você esse assunto muito perguntado aqui nas minhas redes sociais. E por falar nisso, já se inscreve aqui no canal, se inscreve também nas minhas redes sociais, porque toda semana eu tô por aqui trazendo vídeos muito relevantes, assuntos assim do dia a dia dos empreendedores. Não perca! Então vamos lá. MEI e imposto de renda. Eu vou ensinar aqui para vocês uma coisa que serve para todo tipo de negócio, tá? Não apenas para o MEI, ok? São passos simples e muito práticos. E aí você vai entender exatamente se você está ou não obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, tá? Primeira coisa que todo MEI e todo empresário precisa saber é o seguinte: o fato de você ser um empresário, ter um CNPJ no seu nome, não te obriga a entregar a declaração do imposto de renda, tá? Muitas pessoas ainda têm essa dúvida. A declaração do imposto de renda, o que define, aliás, se você tem ou não que entregar a declaração do imposto de renda, é justamente a sua renda, tá? Aquilo que você recebeu ano passado, né? E que ultrapassou o teto de isenção do imposto de renda, então te obriga a declarar. E algumas outras regras também do imposto de renda, tá? Essas regras, elas podem mudar. Faz muitos anos que existem essas regras e os valores não mudaram ainda. Mas assim, todo ano você consulta lá quem está obrigado a declarar. E aí você vê se você se encaixa em alguma daquelas regras, ok? Mas o fato de você ter um CNPJ não te obriga a declarar o imposto de renda. Certo até aí? Então vamos lá. Agora, como MEI, o que você precisa ter assim noção para saber se você está obrigado ou não, né? Porque lá, por exemplo, diz assim na regra do imposto de renda, que se uma pessoa recebeu um valor superior a R$ 28.559 e alguns centavos, ela está obrigada. Acho que é 79 centavos, se não me falha a memória. Ela está obrigada a declarar, certo? Mas e aí, como é que você sabe se você teve esse rendimento tributável ou não? Você sabe o que é rendimento tributável? Rendimento tributável, no caso do empresário, do MEI, seria o prolabore dele, seria a retirada mensal desse empreendedor, né, desse empresário, tá? Então, o MEI, todo mês a gente tem lá o faturamento do MEI, certo? Vamos supor que você tenha tido um faturamento no mês de janeiro de R$ 5.000, tá? Tudo que entra na sua empresa, no caixa da sua empresa, no seu CNPJ, é faturamento, não é rendimento. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Elas declaram o valor bruto que entra no MEI como se fosse uma renda própria, um rendimento tributável dela. Não é, tá? É necessário separar. Ainda que você seja um microempreendedor que trabalha na sua casa, que não tem um estabelecimento comercial de portas abertas, de repente você é um prestador de serviço, e aí você fala: Gleice, eu não tenho despesa, eu tô aqui na minha casa, né, eu tenho um home office, uma coisinha aqui, um cantinho que eu trabalho, e eu não tenho despesa da empresa, né? Porém, se você olhar com mais atenção, você vai ver que você tem, ainda que sejam poucas, mas você tem, tá? Então, em primeiro lugar, o que você precisa ter em mente é todo o faturamento, tudo que entra na sua empresa é faturamento, seja através da prestação de serviço
ou através das suas vendas, tá? Então, maravilha. Você já sabe o que é faturamento, são todas as entradas da empresa, tudo que entra ali no caixa da empresa. Sabendo o que é faturamento, você precisa separar o que é rendimento tributável, tá? Que é a sua retirada mensal. O MEI, principalmente o MEI, tá? Tem muita dificuldade quando se trata de retirada mensal. Por quê? Ele tira, né? Ele faz a sua retirada de acordo com o seu faturamento. Então, por exemplo, se ele teve 5.000 de faturamento e teve uma despesa de R$1.000, sobrou 4.000, isso daqui foi meu rendimento do mês. Não é a forma mais correta de se pensar, apesar de ser a mais popular, mas não é o mais correto, porque você não vai estar pensando no futuro. E eu penso assim, ó, e eu sempre aconselho meus clientes que são MEI da mesma maneira. Inclusive, meu TCC foi sobre isso, sobre o MEI, né? Porque na época o MEI era uma novidade, quando eu fiz o meu TCC. Então eu sempre defendi a mesma tese, de que o MEI, ele é um empresário normal, tá? Ele é uma empresa, então ele tem que pensar como empresário, desde o começo, porque se ele começa ali como um MEI, pensando grande, pensando como empresário, ele vai primeiro acostumar com a ideia de fazer a coisa mais correta possível, e quando ele tiver uma empresa de um porte maior, ele já vai estar acostumado e fazendo a coisa certa, né? Porque é difícil, a coisa mais difícil que existe é a gente mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Então, se você começa de um jeito adequado, você vai continuar crescendo de forma adequada. Então, assim, o que eu aconselho para os meus clientes? Eu aconselho o seguinte: tem ali o seu faturamento. Faça uma retirada mensal, estipula um valor. Aí a pessoa fala assim normalmente, Gleice, mas tem meses que eu pago para trabalhar, que não entra. Tudo bem, eu entendo isso. Mas estabeleça, nem que seja um salário mínimo. Coloca ali o padrão, não, pelo menos um salário mínimo é a minha retirada mensal, tá? Tem meses que, infelizmente, principalmente quando você está começando, tem meses que realmente você vai mais injetar na empresa dinheiro do que obter alguma coisa dela. Mas, em regra, é assim que funciona. Então, você coloca lá a sua retirada de Prolabore, a sua retirada mensal, como uma despesa fixa. Então, vamos supor, falando aí do prestador de serviço, que não tem outras despesas, né? Tá ali no seu home office, não tem despesas com outras, como uma empresa de porta aberta, né? Vamos dizer assim. Então, vamos supor que ele é um prestador de serviço, aí tem lá o valor do MEI, né, a pagar, o imposto é fixo, né? Então, hoje, por exemplo, é R$ 65,60 para o prestador de serviço. Então, lá está R$ 65,60. Se ele contratou um profissional da área contábil, vai ter lá o honorário do contador, que também é uma despesa fixa. Aí tem lá a retirada dele, vamos supor que seja um salário mínimo, 1.212 hoje, né, quando eu estou gravando esse vídeo. Vamos supor que ele utilize um software para emitir nota. Então, vai estar lá o valorzinho lá do software, que, sei lá, vamos supor R$50. Então, ali já está as despesas dele, né? Vamos supor que todas as despesas dele dão uns R$2.000. Teve um faturamento de 5.000, despesas mensais fixas e variáveis também, né? Ele pode colocar as variáveis também. Naquele mês, vamos supor que deu 2.000. Então, sobrou 3, certo? Maravilha. Ele já tirou a retirada dele, foi engraçado. Já fez a retirada dele, né? Já pagou as despesas do mês e tem R$3.000 no caixa. Esse é o lucro daquele período, daquele mês, ok? Então, quando se trata de imposto de renda, se você tem isso muito fixado na sua mente, você sabe o que é faturamento, você sabe o que é rendimento e você sabe o que é lucro, fica muito mais fácil de preencher a declaração do imposto de renda. O que eu aconselho para os meus clientes também é não pegar esses 3.000, por exemplo, aí do exemplo que eu dei agora, e lançar como lucro pessoal, né? Eu aconselho sempre separar um valor para ser o seu giro, né? O seu fluxo de caixa, para não ficar na dependência de fazer um empréstimo ou pegar giro do banco, essas coisas. Então, sempre tem uma reserva, tá? Vamos supor que ele reservou aí nesse exemplo uns 2.000 de caixa para a empresa e que sobrou, ainda assim sobrou 1.000. Esse 1.000 ele pode fazer como retirada de lucro dele, tá? Não tem problema nenhum. E aí, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o que ele vai fazer? O ideal é que todo mês ele faça uma planilha
dessa distribuição, do que ele pagou, do que entrou, do que saiu e do que ele retirou como lucro, tá? E também da retirada mensal. E aí, no final do ano, ele já pode fazer as continhas. Bom, nesse período de 2021, entrou R$80 mil ao todo. Eu tirei um prolabore, uma retirada mensal, né, de 29 mil, por exemplo, e também tive um lucro de 30 mil, certo? É isso que ele vai colocar na declaração do imposto de renda e também na declaração do MEI, aquela declaração anual do MEI, que é a da ZNC-MEI. Essa declaração anual do MEI, ele vai preencher quanto que ele teve de faturamento no período anterior, que nesse exemplo aí eu falei 80 mil. Então, essa informação já é importante para as duas declarações, tá? Então, assim, é muito simples, na verdade. O segredo é você saber separar as coisas. Saber separar o que é faturamento, o que é rendimento e o que é lucro, ok? Então, eu tenho a minha empresa, certo? A Sister Contabilidade. O que entra na Sister é faturamento. Eu tenho a minha retirada mensal de prolabore. Esse é o meu rendimento tributável. E eu tenho também o meu lucro, que tem mês que eu tenho lucro, tem mês que eu não tenho lucro. Então, quando eu faço essa retirada de lucro, eu posso declarar no meu imposto de renda, eu devo declarar, né, no meu imposto de renda, também o lucro. Aí você fala para mim assim, Gleice, mas pelo amor de Deus, onde eu ponho cada coisa? Eu já sei o que é quem, tal, mas como é que eu preencho a minha declaração de imposto de renda? Você vai entrar ali no programa e o seu rendimento, né, a sua retirada mensal, o seu rendimento tributável, você vai colocar ali em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, ok? Coloca o CNPJ da sua empresa, da sua MEI, direitinho, põe o valor da sua retirada, tá? E o lucro, Gleice, onde eu ponho o lucro, né, que eu tirei? O seu lucro, você vai lá em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Você vai utilizar o código 13, que é rendimento de sócios ou titular de microempresa. Maravilha até aí? Depois, quando você for fazer sua declaração, tá acabando o prazo, né? Aqui quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando agora no meio de maio, então esse ano vai até o dia 31 de maio, certo? Nós estamos em 2022, foi estendido até 31 de maio. Então, quando você for preencher o vídeo, a declaração, quando você for preencher sua declaração, você olha de novo esse vídeo, olha com calma e fala assim, ah tá, já lembrei onde que a Gleice falou que é para colocar esses valores, tá? Então é isso, gente, esse vídeo é curtinho, mas eu sei que essa informação é muito importante porque de verdade 90% das perguntas que eu recebo é sobre isso. As pessoas, o MEI, principalmente o MEI, não sabe, não faz ideia se tem que declarar ou não, se tem que declarar, onde preenche, tá? Então eu espero que essas informações tenham sido muito úteis para você. Quis deixar um vídeo mais curto, mais resumido, para que fosse prático, ok? Mas se por um acaso você ainda ficou com dúvida, comenta aqui no vídeo, tá? Coloca aí, Gleice, olha, eu ainda tô com dúvida nessa situação, né? Então todas as perguntas que forem pertinentes a esse vídeo, esse assunto, eu vou responder para você, tá? Então nesse vídeo, vamos recapitular aí, nesse vídeo você aprendeu a diferença de rendimento e faturamento, como separar faturamento e rendimento, você identificou o seu lucro, você entendeu se você está obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda, né? Descobriu onde preencher cada coisa, o rendimento e o lucro, e teve uma noção geral de como a coisa tem que funcionar, beleza? Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Comenta, gente. O comentário de vocês me ajuda muito a saber até se faltou alguma informação, me ajuda a saber se eu tô no caminho certo, me ajuda a saber qual conteúdo é mais importante para vocês, qual tipo de dúvida que vocês têm, tá? Então comenta, pode comentar aí, comenta bastante. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque essa informação é de fato a dúvida de muita gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.